Como crescer espiritualmente? É o tema e logo, junto com isso, uma pergunta. Como crescer espiritualmente? 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Como então crescer espiritualmente? Por que será, amados irmãos, que alguns crentes não crescem da mesma maneira? Geralmente um cresce mais, outro cresce menos, e também alguns nem crescem. E aqui Pedro chama a atenção para o crescimento espiritual dos cristãos, lembrando que o fundo histórico aqui da carta de 1 Pedro são dias muito difíceis para ele, e eles estão passando por várias tentações. Junto com isso tem a própria carne, que é um dos nossos inimigos, e vem então do coração alguns pecados que fazem com que não cresçam espiritualmente. Mas sempre, infelizmente, uns vão crescer mais, outros vão crescer menos, e alguns nem crescem. Uma mãe, ela gera um filho depois de 9 meses no ventre, não é? E o médico, quando leva então a criança para o médico, logo ali quando nasce, ele chega e diz para a mãe: olha, o seu bebê, ele sofre de hipodesenvolvimento. O que é hipodesenvolvimento? E nada mais do que nanismo, ou seja, ele vai sempre ficar em um tamanho, ele tem o problema de nanismo, ele não vai crescer, não é? Não vai crescer, ou seja, ele vai ser um anão. A culpa, lógico, não é da criança, e a sua mãe então vai amá-lo, vai criá-lo com todo o coração, sabendo disso, que o seu filho tem esse problema que não vai crescer, não vai desenvolver. A culpa não é daquela criança, mas a mãe com certeza vai abraçar e vai amar o filho. Infelizmente, amados irmãos, a maioria dos crentes, muitos crentes, estão sofrendo então de nanismo espiritual e nem sabe disso. Não cresce, ficaram parados no crescimento espiritual. Deus tem muitos filhos anãos, infelizmente, mas ao contrário das pessoas que nascem assim, o crente então pode e deve crescer espiritualmente. Devem crescer espiritualmente. Veja comigo o que diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nosso crescimento espiritual é um mandamento de Deus. Veja que ele coloca crescei, é uma ordem, está então no imperativo ali. Se você fosse medir o seu crescimento espiritual de 6 em 6 meses, como uma criança, né, recém-nascida, indo para o médico, qual seria então o resultado? Baixo do normal ou acima do normal? Deus é quem dá o crescimento espiritual, já sabemos disso, mas depende de nós bebermos a água e comermos a comida que Deus, Ele, tem para nos oferecer, amados irmãos. Na agricultura, para que os grãos então possam crescer, é necessário uma infinidade de elementos. Primeiro, água, oxigênio, carbono, nitrogênio, potássio, e além disso, chuva, muita chuva e sol, nos momentos certos. Apesar de que o agricultor gasta então muitas horas arando, preparando a terra, foi estimado que apenas 5% do crescimento dos grãos depende então do trabalho do homem.
da força humana. Assim também é o nosso crescimento espiritual. Deus é quem dá o crescimento, com 5% de participação da nossa parte. Deus nos dá o crescimento, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu como crescer espiritualmente. Agora precisamos estar usando esses 5% e fazendo a nossa parte. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Da sua parte hoje é o que? Plantar e regar, mas Deus dará o crescimento. Façamos então a nossa parte e Deus dará o crescimento. Pedro nos dá aqui 2 receitas para o nosso crescimento espiritual. Vamos então para a primeira: colocar para fora os hábitos do pecado, despojar, tirar para fora do nosso coração aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Veja no versículo 1: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Aqui, amados irmãos, Pedro, ele menciona 5 pecados do coração. Eu tenho feito alguns estudos com alguns irmãos sobre pecados escravizadores, aqueles pecados que nós acabamos sendo escravos deles. E esses 5 pecados aqui, essa pequena lista que Pedro discorre neste capítulo, nesses versículos, são pecados do coração, aqueles pecados que nos escraviza muitas vezes. Pedro disse que temos que colocar então para fora, abandonar todos os pecados do coração. Aqui ele dá uma lista desses 5 pecados. Vamos ver então esses 5 pecados? Primeiro, malícia. A palavra malícia, como vocês estão vendo ali, a palavra grega, né, entre parênteses, significa então desejo de fazer o mal. Malícia, muitas vezes pessoas pensam que malícia está conectado então, né, com um coração que volta para a pornografia, imoralidade. Mas na realidade a palavra malícia ali, desejo de fazer o mal. Uma boa palavra que podemos então usar, amados irmãos, na Bíblia, ou melhor, usar na Bíblia uma boa palavra que podemos usar no lugar da malícia é maligno, tendência de fazer o mal, ou tendência para o mal. Esse é um desejo vingativo e egoísta. O melhor exemplo que nós podemos encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, é Judas Iscariotes. Ele queria prejudicar Jesus só um pouquinho, mas ele nem imaginava que quando ele fez isso, causou então a crucificação de Cristo. Sabemos que tinha que acontecer isso, mas como foi triste ver ali então Judas Iscariotes, cheio de malícia, maldade, com outros interesses, entregando o Salvador da própria vida dele, do mundo. Mas quando então ele viu o que tinha acontecido, ele disse: pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo o sangue inocente. Infelizmente, amados irmãos, existe malícia dentro do mundo cristão, dentro da vida da igreja. São irmãos desejando o mal para outros irmãos. Longe disso acontecer dentro da nossa família Vitória. Precisamos sempre desejar o bem do nosso irmão e até mesmo do incrédulo, não é? Por isso Pedro disse: deixando, pois, toda a malícia, vamos despojar a malícia do nosso coração, não desejar o mal para o nosso próximo, nem que seja para os nossos governadores corruptos, ou para aqueles falsos religiosos,
falsos mestres aí, falsos líderes espirituais, ou até mesmo aqueles que trabalham ali do nosso lado no dia a dia, ou um vizinho, ou até mesmo dentro da própria igreja. Deixemos de lado então a malícia. Em segundo lugar, Pedro mencionou o pecado do engano. A mesma palavra engano que Pedro usou, Jesus usou também em João capítulo 1, versículo 4, que diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, engano. A pessoa com dolo é uma pessoa que premedita as suas ações. Ela se disfarça para enganar as pessoas e conseguir então o que ela deseja. Natanael era um israelita verdadeiro, ou seja, ele não precisava se disfarçar como fariseu para ser um israelita. Deus, ou melhor, Jesus Cristo, sempre chamou a atenção dos fariseus, até ele chamou eles de hipócrita, que eles tinham uma aparência externa, mas o coração era o contrário. Pastor, existem pessoas dentro do mundo cristão, dentro da igreja, assim? Claro que sim, infelizmente. Devemos entender que toda igreja é composta de pessoas pecadoras. Entendo que são pessoas pecadoras regeneradas, transformadas. Mas quando nós falamos de crescimento espiritual, infelizmente muitas ainda carregam esse tipo de pecado. Pedro disse que devemos deixar todo o engano, porque podemos enganar os homens, mas nunca iremos enganar a quem? Deus. Fato, não tem como enganar a Deus. Ele vê o mais íntimo do nosso coração. Terceiro, devemos então também estar abandonando o pecado do fingimento. Olha, não podemos manter o engano, ser dolo, mas também precisamos despojar o fingimento, parecido com o pecado do engano, mas um pouco pior do que isso. Fingimento aqui é o mesmo que hipocrisia, uma pessoa hipócrita. Este pecado acontece muito no meio político e também religioso. Jesus, como eu falei, advertiu os fariseus, até mesmo os saduceus e tantos outros. Jesus disse para os fariseus que eram religiosos e políticos. Olha lá em Mateus, capítulo 23, versículo 28, diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então, fingimento, hipocrisia, temos que despojar. É triste quando um crente, um filho de Deus, quer viver a vida cristã somente dentro da igreja. Um dos melhores lugares para realmente a gente estar sendo visto e de uma forma real é dentro dos nossos lares. Estamos sendo verdadeiramente cristãos, não fingidos, dentro do nosso próprio lar, ou no trabalho secular, ou nos estudos, na escola. Precisamos parar de ser fingidos, Fingir ser, isso é hipocrisia aos olhos de Deus. Muitos acham que é importante ser um cristão e leva isso para o lado social, coloca nada de errado, versículos ou frases no YouTube, no Instagram, no Facebook, mostra uma aparência, mas no dia a dia não. Briga com a esposa, briga com os filhos, briga com os vizinhos. Hipócrita. Hipocrisia, amados irmãos, é mais ou menos isso. Um pai reclama então que sua família está passando muito tempo na frente da TV, da televisão. As crianças gostam de assistir desenho e a esposa gosta de assistir, culinária, não é? Ou sobre como fazer um artesanato. Mas então o pai quer assistir o jogo e ele diz: olha, vamos finalizar isso.
eu vou assistir o campeonato, mas depois disso eu vou levar a TV e vou guardar no porão, ninguém assiste mais. Hipocrisia, não é? É hipocrisia. Em nossa igreja somos todos pecadores, remidos, creio eu, a maioria, que amam o Senhor e que quer viver para Ele de todo o coração, mas queremos viver uma vida cristã sem hipocrisia, sem fingimento, queremos viver uma vida verdadeira, real. Amém, amados irmãos? Quarto, inveja. Inveja. Olha, a origem da palavra inveja é muito interessante. Significa destruir a si mesmo. Em outras palavras, a pessoa invejosa, ela destrói a ela mesma, porque ela vai se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa chata, uma pessoa não feliz, sempre está tendo inveja das outras pessoas, do que elas têm, do que elas são. Quando uma pessoa sente inveja, ela está destruindo a si mesma. Há uma lenda que diz que vários demônios tentaram destruir o testemunho de um cristão que vivia lá no deserto da África. Sem sucesso, então, Satanás ficou furioso ao saber que eles não tiveram êxito, não teve vitória sobre aquele cristãos. Então, Satanás, ele vai até aquele cristão e sopra no ouvido dele: o seu irmão acabou de ser eleito como o bispo de Alexandria. Naquele mesmo instante, o semblante do homem mudou. E Satanás sabia que tinha então conseguido destruir o testemunho daquele cristão. Satanás, então, ele se virou para os seus empregados, para os demônios, anjos caídos, e disse: a inveja é a melhor arma que temos contra aqueles que desejam ser santos, que desejam ser separados do mundo. Sabemos que os nossos três inimigos, a nossa carne, o mundo e Satanás, faz com que a gente coloque em prática, infelizmente, esse horrível pecado da inveja. Mas, segundo Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito, diz: olha, andai no Espírito, então você não vai satisfazer os desejos da carne. A igreja precisa de servos e servas do Senhor Jesus Cristo, mas crentes sem inveja. Veja o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Em outras palavras, olha, não tenha inveja do teu irmão, se ele está adquirindo um cargo ou não, se passou a ser professor ou não, se está entregando folheto ou não. Nós devemos fazer o contrário, se alegrar quando um irmão em Cristo está trabalhando para o Senhor, está vivendo a vida cristã de uma forma verdadeira, não é? Sempre Deus vai usar todos, como fala no versículo: antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são mais necessários. Você deve ser apenas um trabalhador, um servo. Pedro disse o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas. Em quinto lugar, precisamos deixar também a murmuração. Murmuração foi um grande defeito dos israelitas logo que saíram do deserto. Foi um grande defeito dos israelitas quando estavam peregrinando pelo deserto, sempre reclamando. Mas também foi um grande e um defeito dos crentes de hoje, ou da igreja primitiva. Literalmente, murmuração significa morder por trás, morder as costas. Alguém aí já foi mordido nas costas? Eu lembro de cenas de crianças, bebezinhas, indo e dando aquela dentada na costa do seu coleguinha, às vezes até na mãe ou no pai, não é? João Ferreira de Almeida traduziu a palavra como murmuração,
mas poderíamos colocar também difamação ou crítica. Infelizmente, um coração que vive a murmurar é um coração crítico, que não está satisfeito com nada e começa junto com isso uma difamação. Não estou contente com aquilo, não estou feliz com isso, olha o que fulano fez, olha o que está acontecendo. Murmuração. Você não sabe quando uma pessoa tem o pecado da malícia, do engano, do fingimento, inveja, mas você sabe quando uma pessoa tem problemas com a crítica. Tiago, capítulo 3, versículo 8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Nenhum homem pode, mas o Espírito Santo pode, amém, irmãos? Ele pode. Portanto, quando estamos criticando outras pessoas, é um sinal de que estamos andando na carne e não no Espírito. Quando estamos murmurando, reclamando de algo ou de alguém, estamos andando na carne e não no Espírito. Nesses dias difíceis, nessa tempestade que estamos vivendo com o coronavírus, o quadro é triste, mas cristãos têm que olhar com os olhos da fé, têm que crer, têm que animar o teu próximo, mas não murmurar, não ficar reclamando, usando até de desânimo para com o próximo. Olha, alguém me perguntou uma vez: pastor, como eu faço para não ouvir uma pessoa que vive a criticar, que vive a murmurar? E eu digo para essa pessoa: memorize Tiago 4,11, que diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então decore e fala para ele: olha, pare de ficar julgando, para de ficar criticando, para de ficar reclamando, Deus tem te abençoado. Infelizmente, faz parte da vida do cristão também, esse pecado, temos que despojar, tirar. Se um crente deseja crescimento espiritual, ele precisa colocar para fora todos esses pecados: malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Tira, despoja, ora: Senhor, me ajuda. As meninas estavam agradecendo a Deus pelos estudos que elas têm, não é? De quarta-feira aqui. E pelo que eu entendi, estavam estudando sobre como parar de mentir, como tirar o pecado da mentira, né? Na vida cristã. E isso é muito bom. Em segundo lugar, e último, ele precisa colocar para dentro a palavra viva de Deus. Como crescer espiritualmente? Despojando pecados da nossa vida, mas enchendo, ou seja, substituindo, tirando aquilo que não agrada a Deus, mas colocando aquilo que agrada a Deus. Versículos 2 e 3, né, de capítulo 2, diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se é que já provastes que o Senhor é benigno. Desejai, no grego, aqui, é um termo muito forte. É como os bebês que acabam de nascer com fome e choram e gritam até serem alimentados. Eles desejam de todo o seu coraçãozinho, de toda a sua força, ser alimentado. Assim também, o crente precisa ter fome, sede da palavra de Deus. Hoje, aqui no nosso estudo, alguns colocaram: o que eu preciso para crescer espiritualmente? E de cara a alguém, um irmão colocou a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus para dentro. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como o servo
brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 119, 174 diz: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Hoje de manhã, estando aqui na igreja, conversando com o pastor Benjamin, olhando a Bíblia dele, eu me interessei porque a Bíblia dele é toda dividida por cores, e ele começou a me explicar como ele faz então para ler. Ele deu tudo sobre Deus, porque tinha uma cor representando, deu tudo sobre Jesus, que tinha outra cor representando. Eu pude ver nos olhos do pastor Benjamin o desejo dele, devorar a palavra de Deus, fora que eu tenho acompanhado ele aqui, escrevendo a palavra de Deus. Ele mesmo disse, talvez lá no futuro, alguém, um bisneto dele, pegue esse caderno e fala, por que será que o meu bisavô escrevia, sendo que a Bíblia já existe? Mas é algo importante. Quanto mais você escreve, mais você está fixando a palavra de Deus no coração, e isso é importante. Eu gosto de ver quando pregadores estão pregando e as ovelhas ali no banco registrando, escrevendo a mensagem. E isso é tão bom, amados irmãos, porque eu tenho certeza que você não vai ficar com sono, não é? Você vai estar olhando e ficando despertado para aquele estudo. A Bíblia precisa fazer parte dos nossos pensamentos e do nosso dia a dia. Devemos respirar a Bíblia, devemos falar de uma forma que seja bíblico. Entendeu, amados irmãos? Ler a Bíblia. Se você parou na sua leitura, volte novamente, volte. Olha, mas o Espírito Santo estipula 2 condições para que isso aconteça em sua vida. É lógico que tem muitas outras condições, formas para crescermos, mas hoje à noite vamos lembrar apenas 2. Primeiro, você precisa ser salvo, é o que Pedro está dizendo aqui, versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Em outras palavras, se você realmente já é salvo, não tem como querer, desejar, crescer espiritualmente, ter esse alimento espiritual, se você ainda não fez a maior decisão da tua vida, que é se arrepender dos teus pecados e crer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Você tem que desejar a salvação em primeiro lugar. Pedro reconheceu que quem ainda não é salvo não consegue desejar ardentemente a sua palavra em sua vida, a palavra de Deus em sua vida. A pessoa que diz, pastor, eu não consigo ler a Bíblia e entendê-la, eu leio e não entendo nada, na realidade eu não entendo nada do que eu estou lendo. Olha, você precisa verificar se já é realmente uma pessoa salva ou não. Nas aulas que nós estamos tendo na classe de novos membros, nós falamos bastante sobre isso. Como eu posso ter a certeza da salvação? Não é? Olha, há várias formas, mas uma delas que é real, é que quando nós aceitamos a Cristo, é como se escamas estivessem caindo dos nossos olhos. A palavra de Deus diz que antes de sermos salvos, éramos cegos espiritualmente. Não conseguíamos enxergar a palavra de Deus. Então, uma das formas é você entender a palavra de Deus, e isso é importante. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Antes de me converter a Cristo, amados irmãos, eu lia a Bíblia, eu lia e não entendia nada, não entrava nada, eu ficava confuso. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, crendo que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, eu comecei a entender a palavra de Deus. Hoje ela fala profundamente ao meu coração, hoje eu entendo ela. E sabe o que foi isso? Foi que quando eu aceitei a Cristo, caiu essas escamas, eu passei a enxergar, a ver.
Entendo que alguns trechos são mais difíceis de entender. E, amados irmãos, tem passagens que nós vamos saber somente o verdadeiro significado lá no céu. Lá no céu. Mas a grande diferença de um salvo e de um descrente é que antes éramos homens naturais, sem discernimento espiritual. Hoje nós somos seres espirituais, entendemos a palavra de Deus. E isso é importante. Segunda e última condição imposta, então, pelo Espírito Santo é: você e eu precisamos da verdade. Precisamos da verdade. Versículo 2: o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ali, leite racional. Lembra quando Paulo fala em 1 Coríntios 12, que precisamos ter culto racional, precisamos ter esse culto de entendimento, de sabedoria. Olha, muitas pessoas, amados irmãos, estão lendo a Bíblia, estão levando ela debaixo do braço, indo para encontros nos lares, participando de células, mas não estão crescendo porque estão bebendo um leite falsificado, um leite fraco. O leite falsificado, ele é branco, tem gosto de leite, mas ele é ralo, porque tiraram toda a sua gordura, ele não engorda, ele não alimenta de verdade, porque é um leite fraco, é mais água do que leite. Também é um leite fácil de digerir. Assim também, muitas igrejas que tiram a gordura principal da palavra de Deus, estão dando um evangelho ralo e superficial para os seus membros. É o que tem acontecido. Esse evangelho é mais fácil de digerir. Sabe por quê? Porque não fala contra o pecado, não fala sobre o inferno, só fala de prosperidade, de cura, de libertação. Mas você pode ver que essas pessoas não conhecem nada da Bíblia. Sempre existiu o leite verdadeiro e o leite falso. Sempre existiu o joio e o trigo. O joio parece com o trigo, mas não é o trigo. Existe o leite falsificado, que parece com a palavra de Deus, mas não é, de fato, algo real. Olha, mas a escolha é nossa, alimentarmos ou não. Lembra dos 5%? Temos que fazer a nossa parte. Paulo disse em 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Não somos falsificadores da palavra de Deus. Não estamos pregando um evangelho fraco, falso, e sim verdadeiro. Se eu estou numa igreja há muito tempo e não sei manejar bem a palavra da verdade, alguma coisa está errada. Ou sou eu, que talvez não aceitei a Cristo, coloca aí então um ponto de interrogação, clama a Deus, ou o problema pode ser daquela igreja, está me oferecendo algo fraco, falsificado. Temos que ter cuidado, amados irmãos, nos dias de hoje. Não estamos tendo culto presencial e tem muita gente vasculhando a internet através de alimento espiritual, sendo que muitas vezes esse alimento está acumulando poeira em cima ali da sua estante, num canto da casa que se chama Bíblia. Leia, aprenda, devore, se alimente do verdadeiro leite espiritual. É importante. Como crescer espiritualmente? Coloque para fora todo o hábito do pecado e coloque para dentro a palavra viva de Deus. Se você está sofrendo de hipodesenvolvimento espiritual, nanismo, Pedro está dizendo para você: desejai afetuosamente o leite racional, o leite verdadeiro. Ele é mais grosso e mais difícil de engolir muitas vezes,
mas é o leite que vai lhe dar crescimento e fortalecer os seus ossos para a batalha espiritual. O que você precisa colocar para fora neste dia, nesta noite? O que você precisa? Malícias, enganos, fingimentos, invejas ou murmurações? Seja o que for, amados irmãos, conforme você for colocando a palavra de Deus, essas coisas vão saindo. Façamos a nossa parte, que possamos estar realmente nos alimentando do leite genuíno, verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amém? Como crescer espiritualmente? Despoje, tire tudo do velho homem. Deixe o novo homem crescer através de colocar para dentro a palavra de Deus. Foi essa a exortação de Pedro para aqueles que estavam sofrendo naqueles dias, perseguições, sendo tentados a deixar o cristianismo, mas também ele diz, olha, cuide do teu coração, limpa o teu coração, cresça espiritualmente, se é que de fato você é salvo. Amém, amados irmãos? Que possamos colocar em prática a palavra de Deus. Como eu sempre digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai Celestial, eu peço por mim, ó Pai, me ajude a despojar do meu coração, não somente esses 5 pecados que o Senhor nos ensinou, que habita no corpo do homem, mas todos os outros, e que eu possa, ó Pai, ter desejo, prazer na Tua palavra, na Tua lei, que eu possa entender que a Tua palavra é luz para os meus caminhos, não é? É luz para os meus pés e para os meus caminhos, me alimenta, é mais doce do que o favo de mel, ó Pai, que eu possa, ó Pai, ter prazer nela, e eu possa meditar nela de dia e de noite. Eu serei feliz, a minha casa será feliz. Nos ajude, ó Pai, realmente está ingerindo, ó Pai, comendo, colocando para dentro o verdadeiro leite racional, que é a Tua palavra. Ó Pai, se há alguém que está nos ouvindo nessa noite que ainda não aceitou ao Senhor, não tem como ele crescer espiritualmente, ó Pai, toque em seu coração, ó Santo Espírito, toque em seu coração, que eles venham se converter ao Senhor, clamar por perdão e crer que Jesus já pagou por todos os nossos pecados naquele madeiro, que precisamos agora estar fazendo a nossa parte, tirando, despojando tudo aquilo que faz parte da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Obrigado, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.